É isso aí, pessoal, estamos de volta com mais uma TV Ágape para você. Espero que você esteja gostando. Já ativa o seu sininho aí, já compartilha, já manda esse vídeo aí para algumas pessoas. Hoje o programa está imperdível, tem lindas canções, tem um podcast muito bacana, tem uma palavra. Para você se ajeitar aí, aumenta o volume aí, já vamos ouvir a primeira canção enquanto você se ajeita e a gente já volta. Deus abençoe. Posso crer que em minha vida o milagre vai acontecer. Posso ver as promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nesta hora. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. O preço que foi pago ali na cruz me dá vitória nesta hora. Depois dessa linda canção, agora a gente vai para o podcast. Nós vamos fazer um podcast hoje diferente, nós vamos fazer uma imersão no Salmo 23. A cada programa daqui para frente, nós vamos falar de um versículo. E hoje eu convidei o nosso obreiro Zilton, nós vamos falar do primeiro versículo do Salmo 23, um salmo muito conhecido, e hoje nós vamos aprender grandes lições nesse salmo. É isso aí, pessoal, estamos começando mais um podcast Ágape. Tenho certeza que esse momento aqui tem te edificado. E hoje nós vamos fazer um podcast diferente. Até o momento nós estamos batendo papo com alguns líderes com determinados assuntos, mas a partir de hoje nós vamos fazer uma chamada imersão. O que é imersão? Nós vamos pegar um texto e vamos nos aprofundar. E hoje nós vamos começar esse podcast falando de um dos salmos mais conhecidos que tem na Bíblia, é o Salmo 23. Quem é que não conhece esse salmo? Acredito que todos conhecem, ou já viram um quadro, uma pintura, e nada melhor do que nós batermos um papo em cima desse salmo. E a cada semana eu vou trazer um convidado aqui e nós vamos falar versículo por versículo. Eu tenho certeza absoluta que vai ser bênção na sua vida, porque a Bíblia é um livro insondável. Quanto mais a gente busca, quanto mais a gente lê, mais o Senhor vai nos revelando. E para começar esse podcast, daqui a pouquinho eu já vou ler aqui o versículo, está conosco hoje o nosso obreiro Zilton, esse grande servo do Senhor, um amigo e também um grande expositor da palavra. Para mim é um prazer enorme estar recebendo aqui o obreiro Zilton. Zilton, prazer ter você aqui conosco. Manda um abraço aí para a galera, para a gente já começar aprendendo um pouquinho mais aqui sobre a palavra. Fala, pessoal, o prazer é todo meu. Fico até sem graça do pastor se dirigir assim a mim,
sendo que ele é uma das grandes referências que nós temos, um grande homem de Deus, um pregador excelente, exímio manejador da Bíblia. E quando ele disse desse projeto, eu achei interessante, porque muitas das vezes nós lemos um texto, mas nós não nos aprofundamos nele de uma forma para saber o que ele realmente quer nos dizer. E igual o pastor disse, o Salmo 23 é um texto muito conhecido, ele é utilizado tanto para momentos de alegria quanto para momentos de angústia, e realmente é importante a gente entender o que o salmista quis nos dizer com tais palavras que às vezes nos acalenta e também até nos confronta. Pessoal, então vamos começar o nosso bate-papo aqui, o Salmo 23, nós vamos falar do versículo 1 que diz assim: O Senhor é o meu pastor, vírgula, e nada me faltará. Nós sabemos que salmos são canções, louvores que foram escritos por vários motivos, para celebração, para conquista, de lamentos ou de romaria, quando o povo ia para o templo adorar a Deus. Mas o Salmo 23, nós sabemos, está escrito também, que ele foi escrito por Davi, o rei Davi. A gente não sabe a data certa que ele escreveu o Salmo, mas já vamos começar aqui o bate-papo. Vou deixar que o Zilton nos ajude. Zilton, por que você acha que o nosso rei Davi, ele foi inspirado por Deus para falar sobre esse salmo? Por que você acha que Deus o inspirou a fazer essa comparação entre Deus como pastor e nós como ovelhas? Por que você acha que Davi foi inspirado por Deus para fazer esse salmo? Bom, pastor, quando nós nos aprofundamos na história de Davi, nós sabemos que antes de ser rei, antes dele exercer algum cargo na casa de Saul, antes até de matar o próprio Golias, ele era conhecido como um pastor de ovelhas. Então, quando nós temos algo que é de prática diária, quando nós temos algo que nós fazemos diariamente, que nós vivemos com a forma mais, como prática de vida, acredito que para Davi era mais fácil associar o cuidado de Deus sobre a vida dele com o que ele já conhecia, que era o cuidado que ele tinha com as ovelhas que lhe foram confiadas. Então, quando nós vemos que o pastor ele tem esse cuidado com a ovelha, ele tinha que dar alimento, proteção, ele tinha que guiar ela ao lugar que tinha alimento. Quando você pensa na ovelha e na configuração do pastoreio daquela época, porque para nós às vezes a gente pensa, nossa, mas espera aí, pastor, o pastoreio hoje é totalmente automatizado e mecanizado. Naquela época não, era uma interação humana. Quanto mais você aprofunda, você entende que o pastoreio ele tinha um relacionamento estabelecido. Então a ovelha era conhecida por um nome, ela reconhecia a voz do seu pastor. Até o próprio Jesus utiliza essa analogia no futuro. Isso. Quando ele vai falar sobre o pastoreio, de que ele era o bom pastor. Então Davi ele tinha propriedade sobre o assunto. Aqui, Zilton, eu já aprendo uma aplicação aqui. Por quê? Naquela época, o pastoreio não era uma profissão assim digna, entre aspas, financeiramente falando. Era uma profissão razoável. Mas veja como que nós aprendemos aqui, Zilton, que Deus é tão bom que não importa o que você faz, dentro da sua especialidade, dentro do seu trabalho, Deus pode fazer com que essa situação se transforme em uma grande experiência em favor do reino. Olha que interessante, Zilton. Mesmo em uma profissão aparentemente desprezada, Deus usou para que fosse criado um grande salmo. Então, como o nosso Zilton disse, o nosso obreiro, Davi tinha propriedade para comparar o Senhor como pastor, porque ele pastoreou também. Zilton, o interessante aqui também, que ele começa o texto usando alguns nomes de Deus. Né? Ele começa dizendo, o Senhor, ele é o meu pastor. Ou seja, antes de ser do coletivo, ele tem que ser o nosso pastor. Sim. O que você tem a dizer sobre essa forma que ele trata a Deus de uma maneira muito pessoal? E um dos nomes que ele dá a Deus aqui é Elohim, o Deus criador de todas as coisas. Davi, justamente pela propriedade do assunto, é interessante nós pensarmos que ele quis estabelecer que por mais que um pastor ele cuidasse de várias ovelhas, ele tinha um relacionamento individual. O Senhor ele tem um trato personalizado com cada pessoa.
Às vezes a gente entra na igreja e vê uma igreja com a quantidade X de pessoas e nós temos essa capacidade, às vezes, de olhar a vida de um, a vida de outro e pensar, não, mas espera aí, Deus tem um tratamento com ele, tem com aquele. Às vezes a gente assimila um tratamento com o outro e fala, mas por que Deus se move dessa forma com essas pessoas? Mas quando Davi, ele coloca o pronome meu e fala, o Senhor é o meu pastor, ele quer dizer, o Senhor, ele é meu, eu sou dele e ele é meu. Então ele quis dizer que o mesmo relacionamento que o Senhor tinha de individualidade com ele tinha de respeito e individualidade com Deus. E você deve se lembrar também do incidente quando Davi pastoreava, quando ele disse, ele está falando com o rei Davi, que quando uma de suas ovelhas, o leão ou o urso foi atacá-la, ele, por amor àquelas ovelhas, ele enfrentou o leão e enfrentou o urso, para nos ensinar também, Zilton, que o amor de Deus conosco é tão grande que por causa de uma ovelha, Davi enfrentou o perigo. Do mesmo jeito que Davi encara o perigo para salvar uma ovelha, assim nós vemos também o carinho e o cuidado que Deus tem por nós. Como você mesmo disse, a gente às vezes é tentado a pensar que numa igreja cheia, Deus não está nos vendo. Às vezes o pastor local, né, o pastor homem, ele pode até te esquecer, mas nós servimos a um Deus pessoal que ele jamais te esquece. Zilton, o que mais que você se aprofundou aí? Fala para nós. Eu achei interessante também a questão de que quando ele fala que o Senhor é o meu pastor, ele quer dizer que o tesouro dele estava no fato de ele ter o Senhor. Porque por muitas das vezes nós somos tentados a olhar o cuidado do pastor e pegar aquelas atitudes de cuidado como se fossem os nossos tesouros. Seríamos como se a gente fosse trazer para o contexto igreja, que o nosso tesouro são as bênçãos do pastor. Mas Davi, ele deixa muito claro que o tesouro dele é o pastor. Ele ter o pastor é mais do que qualquer coisa. O interessante também que a ovelha, ela é totalmente dependente do pastor, né, Zilton? Ela não consegue comer sozinha, não consegue tomar água se o rio tiver corrente. Então é muito importante ela ter essa experiência com Deus. Então, para nós que somos servos do Senhor, é necessário a gente ter uma experiência com Deus a ponto de você dizer, o Senhor é o meu pastor. Assim como Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive, no pior momento da vida dele. Como Paulo diz também em 2 Timóteo 1,12, ele diz, eu sei em quem eu tenho crido. Então é muito importante a gente ter essa experiência com Deus a ponto de você dizer que o Senhor é o meu pastor. E a segunda parte desse versículo aqui, Zilton, ele às vezes é interpretado errado, quando diz assim, e nada me faltará. A gente vê, eu já ouvi muitas mensagens de certos pregadores dizendo que esse nada me faltará aqui, ele prega, parece que é aquela... um tom de conquista acima da cruz, né? A chamada teologia da prosperidade, onde diz que se o Senhor for meu pastor, nada me faltará. Dá um tom de triunfo. A gente sabe que o Evangelho não é isso. O que você entende dessa parte onde o salmista quis dizer que nada me faltará? Eu acho que uma forma simples da gente resumir o nada me faltará, eu acredito que é no sentido de completude. Se o Senhor é o meu pastor, o que mais eu posso querer? Verdade. Se o Senhor não for o suficiente na sua vida, se o seu pastor, cuidando de você, ele te dando, como o Senhor tão sabiamente disse, a ovelha ela é totalmente dependente do pastor. Se nós não estarmos em um lugar de dependência em Deus, no qual Ele nos supre, Ele nos sustenta, a sua presença, o seu pastoreio, né, for o suficiente para nós, o que mais eu vou querer? Eu acho que nós colocarmos o nada me faltará em um lugar de o que Ele pode me dar, é diminuir a mão de Deus. É verdade. A gente pensar que Deus, ele tem, como o senhor falou, é a teologia da prosperidade, né? Um Deus fast food, eu venho, eu pego o que eu quero e vou embora. E se o Senhor, ele é o meu pastor, eu não preciso de mais nada. Zilton, perfeito. Eu vi uma das traduções, se eu não estiver
enganado, a tradução NVT, que diz assim: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. A tradução já muda, nada me faltará, com nada terei falta, que quer dizer o seguinte: tudo aquilo que você precisar no momento, o Senhor vai suprir. Não é aquilo que eu quero, porque nem tudo que eu quero, eu preciso. Por exemplo, eu quero um carro zero, mas você precisa desse carro zero. Eu quero tal coisa, mas você precisa. Então, o que nós temos de Deus é aquilo que nós necessitamos no momento. E você sabiamente diz que se o Senhor é o meu pastor, poxa, o que mais me falta se Ele é o supridor? Como diz aqui, o Senhor é o Elohim, o Deus criador de todas as coisas. Resumindo, quem tem Deus tem tudo. E se você decorrer o Salmo, não me faltará o quê? Não me faltará os verdes pastos, não me faltará águas tranquilas, não me faltará companhia na hora da luta, que se eu andar pelo vale da sombra da morte, mas também não me faltará correção, porque ele diz que a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, esse nada me faltará, a tradução certa seria de nada terei falta. Zilton, rapaz, o tempo voa aqui, Zilton, é só falar da palavra do Senhor, o tempo voa. Infelizmente, nós já estamos chegando já aqui no finalzinho, mas solta para nós alguns tesouros aí, que do versículo 1, eu sei que você estudou, eu sei que você pesquisou, eu sei que aí tem bagagem. O que Deus te revelou nesse versículo 1 aqui, que você não pode sair daqui sem saltar para nós? Solta tudo. Eu acredito que o Salmo 23, ele tem uma cronologia alinhada com a Bíblia sobre os nomes de Deus. Porque ele começa com o Senhor Elohim, aqui, como o Senhor disse, o Senhor Criador. Mas depois ele vem falando os nomes de Deus, como Jeová Jiré, que é o Senhor que proverá. Proverá, isso aí. Depois ele passa para o Jeová Rafá, que é o Senhor que te sara, que está em Êxodo. Depois ele vem para Jeová Shaion, que é o Senhor é paz. Então a cada versículo que o pastor ele vem nessa linha do o nada me faltará, como o Senhor disse. O pastor é aquele que vai me suprir nas minhas necessidades, naquilo que realmente eu preciso, não aquilo que eu quero. A gente vê uma das faces do Deus da Bíblia. E como uma certa vez eu ouvi uma ilustração onde dizia que certa vez uma cidade ela quis fazer um concurso de rádio aonde seria declamado o Salmo 23 por ser totalmente conhecido pela população, e aquele que falasse com mais propriedade, com mais qualidade na voz, seria o locutor da rádio. Então os grandes locutores daquela cidade foram e declamaram o Salmo, porém um senhor com a voz um pouco rouca, um senhor que não tinha um português correto, ele declamou esse Salmo e ele conseguiu arrancar lágrimas dos jurados. Então aqueles locutores que tinham estudado tanto falaram, mas espera aí, como esse senhor sem qualidade, sem as nossas técnicas, ele consegue causar tamanha comoção? Então os jurados disseram que ele não apenas conhecia o Salmo 23, ele conhecia o pastor do Salmo. Ele conhecia o Deus do Salmo. O Deus 23. do Salmo. Ele podia dizer que o Senhor é o meu pastor. Então nós apenas sabemos qual é o Salmo, ou nós conhecemos o Deus do Salmo? Nós conhecemos realmente o nosso pastor? Pessoal, a minha vontade é de ficar mais tempo aqui com vocês, mas assim é a palavra do Senhor. Quanto mais você se aprofunda, mais você aprende. Então hoje, no primeiro dia dessa imersão, nós aprendemos que por que Davi ele faz esse salmo? Porque ele tinha autoridade, como o Zilton disse, ele era pastor de ovelhas. Então, a mesma maneira que ele cuidava das suas ovelhas, ele entendia que Deus cuidava dele. Então, nós aprendemos também, Zilton, que não importa a sua profissão, Deus pode te dar grandes experiências aí. O Zilton diz também para nós que o nosso Deus tem que ser um Deus pessoal. Então, que não adianta nada você conhecer o Salmo e não dizer que o Senhor é o meu pastor. Então, é necessário a gente ter uma experiência com Deus. Nós aprendemos aqui que Deus é o Deus do individual. Ele conhece as suas dores, conhece as suas lutas. E nós terminamos falando sobre o nada me faltará, que a tradução mais correta seria de nada terei falta, é que o Senhor não dará aquilo que a gente quer, mas aquilo que a gente precisa no momento. Zilton, eu só tenho que te agradecer, você abriu mão de estar um tempo aqui conosco, estudou, preparou.
Que Deus continue te abençoando, te usando. Para mim é um prazer enorme ter você aqui. E obrigado por ser essa bênção. Deixa aí para nós as últimas considerações. Se você quiser falar aqui mais um pouquinho, já pode se despedir do pessoal. Obrigado. Eu que agradeço, pastor, pela oportunidade. É sempre um prazer estar falando do Evangelho e que mais pessoas possam ter acesso e também que eles tenham a vontade, né, de procurar mais, se inteirar mais sobre o que a Bíblia nos diz. Hoje nós temos mais instrumentos para poder nos auxiliar nisso, mas nada substitui a igreja local. Eu acho que o melhor lugar de ensino é a igreja local, são os cultos e as escolas bíblicas dominicais. Então, fica o alerta e o convite. Não faltem nos cultos. Pessoal, assim a gente se despede. Permitindo o Senhor, nós estaremos aqui na próxima semana e nós vamos falar do versículo 2, tá? No próximo podcast Ágape, a gente vai falar do versículo 2 do Salmo 23. Convidarei um outro pastor para estar conosco aqui e compartilhe esse podcast que vai abençoar a vida de muitas pessoas. Deus te abençoe. Fica conosco até o final da programação, que tem muita coisa boa para Deus fazer. Deus te abençoe. Um abraço. Semana que vem eu te espero com o versículo 2 do Salmo 23. Eu sei que Deus falou com você hoje. Quem é que não gosta de ouvir um testemunho? Testemunho edifica a nossa fé. E agora a nossa irmã Camila vai bater um papo aí com a Estefânia. A gente vai ver o quadro Olha o que Deus fez na minha vida. É isso aí, pastor Wallace. E hoje no quadro O que Deus fez em minha vida, eu estou aqui com a Estefânia, líder dos jovens aqui da Batista Ágape, e ela vai contar um pouco do grande feito de Deus na vida dela. Boa noite, Estefânia. Boa noite. Quero agradecer a oportunidade de poder compartilhar realmente um pouco do que Deus realizou na minha vida. E eu quero começar dizendo que quando você ouvir, né, que a luta ou a dificuldade que você tem enfrentado hoje, você vai compreender melhor lá na frente, ela vai servir de testemunho, vocês podem acreditar, porque é realmente isso que acontece. E eu vivi isso alguns anos atrás, na minha gestação. Foi uma gestação muito sonhada, desejada, planejada. E eu sempre tive o desejo de ser mãe, né? E a gente planejou tudo certinho para esperar terminar a faculdade. E assim que a gente viu que estava tudo ok, terminamos a faculdade, começamos tudo bem certinho, fizemos todos os exames. E mais rápido do que eu imaginei, eu engravidei. Então, assim, não demorou. Um mês depois de já estar tentando, a gente conseguiu engravidar. Foi uma grande realização, uma grande felicidade para toda a família. E quando eu completei 12 semanas, né, de gravidez, eu tive um descolamento de placenta. E ali eu imaginei que eu estava tendo realmente um aborto, que eu estava perdendo os bebês, né? Porque com 8 semanas eu descobri que era uma gestação gemelar. Até então a gente não sabia se era meninas, né, ou meninos. E com aquele tanto de sangue eu imaginei, estou perdendo, né? Tava já como se aquele sonho estivesse indo por água abaixo. Fiquei um tempo de repouso, o descolamento melhorou, né? E com 20 semanas eu descobri que eram 2 meninas, mais uma grande felicidade, porque eu queria muito ser mãe de meninas. E então, estava todo mundo muito feliz, né, com tudo que estava acontecendo, até que com 22 semanas a minha bolsa rompeu. E ao romper a bolsa, né, começou realmente todo o medo, a angústia, né, o desespero e também o nosso testemunho, porque eu falo que Deus, ele não faz nada sem um propósito na vida de cada um, e Ele sabe, né, o que cada um precisa enfrentar e passar para ser curado em algumas áreas, para melhorar em alguns aspectos. E o meu testemunho serviu naquele momento para fortalecer minha fé e mostrar realmente o Deus a qual eu sirvo, que Ele continua operando milagres, e Ele não fez isso só no passado. Então, realmente foi para fortalecer a nossa fé. Com 22 semanas, a bolsa rompeu, fomos para o hospital, e pela medicina é considerado um aborto espontâneo, no qual eles priorizam a vida da mãe, e com isso eles
tiram os bebês para realmente não permitir que eu estivesse correndo algum risco, né, de morte. Então, ouvir, né, de vários médicos que eu estava tendo um aborto e que ia precisar tirar as meninas foi muito difícil. Eu realmente senti como se Deus estivesse levando esse sonho embora, né? Mas, ao mesmo tempo, eu orava e pedia a Deus que a vontade dele fosse feita, que eu sempre soube que ele tinha um melhor para nós. Então, nós fomos transferidos para Belo Horizonte e lá nós ficamos internados durante 7 semanas e eles me contaram, né, que eu poderia escolher, que realmente eu estava tendo um aborto espontâneo, mas que a opção de tirar ou de continuar a gestação, mesmo colocando a minha vida em risco, seria minha, diferente, né, daqui da nossa cidade, no qual eles falaram que simplesmente ia tirar para priorizar a minha vida. Então aí a gente já vê, né, o trabalhar de Deus. E eu não pensei nem 2 vezes, né, e falei que eu queria continuar mesmo com todos os riscos. E assim, nós ficamos lá internadas durante 7 semanas, até que com 29 semanas eu entrei em trabalho de parto, não foi possível mais segurar, né, e elas nasceram de parto normal. A Isabela nasceu primeiro e ela estava encaixadinha, a Luísa não, nasceu pelos pezinhos. A minha placenta ela não desceu junto, né, com o trabalho de parto, eu tive que passar praticamente por uma cesariana para tirar somente a placenta, então eu tomei anestesia e com isso as meninas vieram ao mundo, eu só pude vê-las no outro dia porque eu tinha que esperar recuperar da anestesia e depois que elas nasceram, nós ficamos mais 51 dias no hospital. E nesse período eu vi, né, muitas coisas acontecerem, muitas mães às vezes voltarem para casa sem os seus filhos, mães que eu tinha feito amizade, que eu tinha conhecido nesse período que eu fiquei lá. Então o medo ele era constante, mas ao mesmo tempo a fé de que Deus estava no controle e que o que Ele tivesse preparado era o que eu queria para mim, porque eu confiava que Deus realmente tem o melhor. Então, até a gente ganhar a alta, ficava aquela incerteza, né? O que Deus está reservando para a gente. Mas nós ganhamos a alta depois de 51 dias. Graças a Deus, as meninas não precisaram fazer nenhum tipo de acompanhamento especial. Apesar de ter dado anemia grave, tomar sangue, várias infecções, nós vencemos tudo isso com a graça de Deus e Ele me permitiu vivenciar realmente esse milagre para hoje compartilhar com muitas pessoas, inclusive com as mães que eu tenho a oportunidade de fotografar através do meu trabalho. Como eu disse lá no começo, Deus ele tem as suas formas de trabalhar e o nosso testemunho até hoje serve para fortalecer minha fé. Sempre que eu olho para as minhas meninas e vejo elas bem, eu lembro da bondade, da fidelidade, do amor de Deus. Nosso Deus é um Deus que não faz nada pela metade, né, Estefânia? Então ele prometeu, cumpriu e está aí a prova, que são as filhas da Estefânia, para provar que quando a gente confia e entrega, Ele faz a obra completa, né, Estefânia? Com certeza. Então que Deus continue abençoando a sua vida, Amém. Que você possa servir de exemplo para mais mães, para mais pessoas se espelhar, e você, né, também possa se inspirar nesse testemunho e confiar nesse Deus maravilhoso que é o nosso Deus. Esse testemunho da Estefânia mexe muito com a gente. Eu acompanhei de perto essa vitória e hoje nós louvamos ao Senhor por essas meninas e pelo milagre. Agora nós vamos ver uma dica de um profissional, nosso irmão Diego. Ele vai compartilhar uma dica muito útil com a gente. Olá, tudo bem? Eu sou o Diego, sou obreiro aqui da Batista Ágape e hoje vamos falar de pescaria. Quem não gosta de pescar? Eu tenho uns amigos que não gostam, mas eu vou te dizer, eu amo pescar. Então, assim, hoje eu vou dar umas dicas para você de pescaria. O que vocês querem saber de pescaria? Muita gente me pergunta, qual que é o prazer da pescaria? Eu, particularmente, gosto de estar lá em contato com a natureza. A pescaria é só um complemento daquilo que eu estou lá. Acordar naquele ambiente lá me faz estar mais presente, mais próximo a Deus. Então, me sinto mais próximo, me sinto realizado ali. A calmaria, a distante da cidade, o barulho, então tudo me
me traz a paz. Então é um dos motivos que eu gosto muito de estar ali na pescaria em si. Pescaria, eles falam pescaria, mas é estar em conjunto com a natureza. E eu vou trazer uma dica para você, como pegar um piau e uma piampara, que é um dos peixes mais da nossa região aqui. Primeiramente, você tem que ter uma boa serva, um bom local de pesca. No caso, nós temos um bom local de pesca, realizo nossa serva bem feita, para no final de semana estar indo lá e pegar a nossa piau e piampara. Só que hoje eu vou te dar a dica do milhão. Como comer essa piampara bem comida. A piampara é esse peixe que tem muito espinho. Então o que acontece? Muitas pessoas têm medo de comer ela, de engasgar e sofrer algum acidente alimentício. Então eu vou te dar a dica especial. Como fazer o filé da piampara. Este filé, na hora que você pegar o peixe, você vai pegar ele, você vai abrir ele em postas, tirar a coluna cervical dele normal, abrir ele em postas assim. Aí você vai pegar a faca, uma faca bem afiada, da lâmina fina, e vir tirando todos os espinhos da costela dele ali. Tirando todos os espinhos da costela dele, você vem ticar uma gíria da pescaria, você vai cortar ele bem juntinho, menos de meio centímetro. Vai ticando. E nesse ticando você vai escutar os espinhos quebrando. Conforme você escutou o espinho quebrando, você já passa para frente. E assim por diante, durante todo o peixe inteiro. Fazendo isso, é só empanar e fritar. Aí você vai ver o sabor da piampara. Isso eu te garanto. O seu filho, o seu sobrinho, sua mãe poderá comer tranquilamente, sem medo de um espinho de pegar. E essa é a dica de hoje. Quer comer um peixe frito, sem medo? Faça isso que eu te falei. É com você, pastor Wallace. Eu quero fazer um convite a você. Você já fez uma visita para a Igreja Batista Ágape? Nós estamos aqui na Avenida Faria Pereira, número 3020. Vem aqui, eu estarei na porta ali para te receber. Deus tem falado tanto conosco. Confira aí a agenda da igreja, veja um culto aí e eu te espero aqui. Agora nós vamos ver aquilo que Deus tem feito aqui através dos cultos. Nós convidamos aqui algumas pessoas para testemunhar o que Deus tem realizado aqui em nossos cultos. Estamos aqui agora com o Alex, que também vai falar para nós, após esse culto de sexta-feira abençoadíssimo, o que foi o culto para você nessa noite, Alex? Foi maravilhoso, excelente, o melhor culto da minha vida. Com certeza voltaria mais vezes para ouvir a mesma palavra. Estamos aqui agora com o pastor Jefferson, que vai falar para nós também um pouco do que foi o agir do Espírito Santo aqui nessa noite de sexta-feira. Mais uma vez um culto muito abençoado, onde Deus mais uma vez manifestou a tua glória e a gente só tem a ganhar. Vindo buscar na presença de Deus e Deus tem nos revelado, tem nos dado tudo aquilo que a gente tem buscado na casa dele. Nós precisamos servir ao Senhor com alegria. E aqui na Batista Ágape nós temos vários ministérios onde você pode se encaixar. E agora nós vamos conhecer um dos ministérios aqui da Igreja Batista Ágape. Quem sabe é esse ministério que Deus quer te usar. Confira aí. E no nosso quadro sobre ministérios de hoje, nós estamos aqui com a pastora Lidiene, que é líder espiritual aqui da igreja, e hoje ela vai falar um pouco da Casa do Oleiro. Então, nós estamos aqui, eu juntamente com meu marido, pastor Jefferson, sou pastora Lidiene, nós estamos na frente aí da Casa do Oleiro para fazer esse evento juntamente com as 4 igrejas, né, do nosso ministério, como uma forma de trazer o espiritual na vida dessas pessoas que elas vão para ali com o propósito de ser quebrados. E o Senhor tem feito isso na vida de cada um deles. E aí nós estamos aqui para convidar você, para que você possa fazer parte deste momento juntamente conosco. Espero que você esteja gostando do programa. Eu particularmente estou amando. Você já compartilhou? Já ativou o sininho aí? Dá prazo para compartilhar, para você alcançar mais vidas. Agora nós vamos ouvir mais um louvor, mais uma canção, e se assente aí depois que tem um momento da palavra. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. E tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar,
sopraste tua vida em mim. E tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Ousado amor de Deus. Inimigo fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. E tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você. Hoje eu quero ler com você o Evangelho de João, capítulo 2, um texto muito conhecido que diz assim: No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Respondeu-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Sua mãe, porém, disse aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada um levavam 2 a 3 metretas, cerca de 60 a 80 litros. Era muita coisa. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. E eles as encheram até em cima. E então Jesus lhe disse: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles assim o fizeram. E logo que o mestre-sala provou a água que fora transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabia os serventes que tinham tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: Todos nós colocamos primeiro o vinho bom, e quando o pessoal já bebeu bastante, então a gente serve o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. E este foi o primeiro sinal miraculoso que Jesus realizou em Caná da Galileia. Assim revelou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Esse aqui é o primeiro milagre que Jesus realizou na Bíblia. É o primeiro sinal, como diz João. Agora, sempre quando algo acontece na Bíblia pela primeira vez, quer revelar o caráter de alguma coisa. Então, já que esse é o primeiro milagre que Jesus fez, aqui está revelando também qual seria o caráter de Jesus, como seria o seu ministério aqui. E eu quero compartilhar com você algumas lições que esse milagre tem para conosco, onde vai nos ensinar também alguns princípios do ministério de Cristo. Já que é o primeiro milagre que Jesus fez, nós sabemos que Jesus, ele é o Filho de Deus. E ele veio aqui para morrer na cruz em prol dos nossos pecados, mas
Jesus teve muita resistência aqui, principalmente contra os religiosos que não afirmavam que ele era o Filho de Deus. E se Jesus quisesse de fato provar que ele era o Filho de Deus, ele poderia fazer com que o primeiro milagre, exemplo, se ele curasse um leproso, que naquela época não tinha cura, ou que raramente alguém que recebia a cura, ninguém iria duvidar que ele seria o Filho de Deus. Se ele ressuscitasse um morto, por exemplo, Lázaro, que estava morto há 4 dias, se ele usasse esse aqui como primeiro milagre, ninguém duvidaria dele, que ele seria o Filho de Deus. Mas o milagre que Jesus faz aqui, o seu primeiro milagre, aparentemente não é um milagre grande aos olhos do homem. Não me entenda mal, eu não estou diminuindo esse milagre, que é um milagre extraordinário. Mas por que Jesus faz esse primeiro milagre, o milagre de transformar a água em vinho em um casamento? Simples, para nos ensinar que a primeira coisa que Jesus quer fazer em nós, o primeiro milagre, o primeiro trabalhar dele em nós, é o milagre da transformação. Aqui Jesus já estava dizendo, eu quero transformar vocês. Eu quero mudar a essência de vocês. Simples, é aquilo que está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então aqui Jesus já estava revelando o seu caráter. O primeiro milagre que eu quero fazer na sua vida é te transformar, é te melhorar, é mudar. A segunda coisa que eu vejo aqui também nesse milagre é que Jesus foi convidado para uma festa de casamento. E mesmo Jesus estando ali com alguns dos seus discípulos, só a nível de conhecimento, aqui não eram os 12, tá? Como aqui provavelmente devia ter 3 a 5 discípulos só. E mesmo Jesus estando presente ali, o vinho vai acabar. O vinho, no conceito do judeu, simboliza a alegria e a felicidade. Então aqui nós podemos aprender um segundo princípio. Mesmo Jesus sendo convidado para as nossas vidas, mesmo Jesus estando conosco, algumas vezes o vinho pode acabar. Ou seja, algumas vezes a tragédia pode bater na nossa porta. Às vezes, mesmo tendo Jesus na sua vida, a enfermidade vem, o desemprego, uma crise familiar. E isso muitas pessoas não entendem. Por que mesmo eu tendo Jesus na minha vida, veio essa crise? Sabe o que esse texto me ensina? Que quando Jesus está conosco, o vinho pode até acabar às vezes. A luta pode até bater na nossa porta. A tragédia pode até chegar, mas a tragédia nunca será e nunca terá a palavra final da nossa vida. Porque quando Jesus é convidado, a tristeza vai ter que ir embora, a alegria volta, a porta pode até fechar, mas ele sempre vai abrir uma porta nova. Então entenda que mesmo tendo Jesus na sua vida, o vinho pode acabar às vezes, mas ele sempre estará conosco para trazer alegria mais uma vez. Mas entenda algo, Jesus foi convidado antes da tragédia chegar. Convide Jesus nos momentos bons, para ele morar com você a todo tempo, porque quando a tragédia chegar, não precisa nem orar, ele vai que resolver tudo. A terceira coisa que eu aprendo aqui nesse texto, Maria estava ali, e mulher muito detalhista, você sabe, né? E ela percebeu que o vinho estava acabando. E Maria, muito bem intencionada, ela diz assim, meu filho, o vinho acabou. O vinho acabou. Ela estava bem intencionada, mas ela queria aqui apressar o tempo. Ela queria que Jesus fizesse algo dentro do tempo dela. E sabe o que Jesus vai responder? Mulher, ainda não é chegada a minha hora. Essa mulher escuta a palavra não, mesmo estando bem intencionado. Sabe o que esse milagre nos ensina também? Que muitas vezes Jesus vai estar com você, você estará bem intencionado, você estará diante de uma dificuldade e Jesus vai dizer para você, não, não é a hora. Irmãos, como é difícil ouvir essa palavra, né? A gente não gosta de ouvir não, a gente pensa que Jesus vai falar o tempo inteiro, sim, eu vou realizar,
mas à luz desse texto não é verdade. Por diversas vezes Jesus vai falar para nós, não é a hora. E sabe o que o inimigo quer que a gente faça? Quando a gente escutar um não, ele quer que você duvide da bondade de Deus. Ele quer que você pense que Deus não te ama. Ele quer que você se afaste da presença de Deus. Afinal de contas, se Deus é bom, por que ele está falando não para você? Mas sabe o que Maria nos ensina? Ela acaba de receber um não, mas ela chama o servo e diz assim, ele disse não, mas fazei tudo o que ele vos disser. Ah, meus irmãos, que lição linda. Mesmo recebendo um não de Jesus, mesmo Jesus me respondendo não, ao invés de reclamar, ao invés de sair da igreja, ao invés de pensar que Deus é ruim, não, eu continuarei fazendo tudo que Jesus me manda. Eu continuarei orando, continuarei vindo à igreja, continuarei adorando a Deus, porque eu não sirvo a Deus pelo que Ele faz, eu sirvo a Deus pelo que Ele é. Mesmo ouvindo não, eu continuarei servindo ao Senhor. E esse texto vai dizer também um outro princípio. Jesus vai virar para aqueles homens, para os céus, e vai dizer assim, enchei de água até em cima. Porque evangelho, irmãos, não é nada pela metade. Se é para fazer, vão fazer bem feito. Depois que eles encheram de água as talhas, Jesus disse assim, agora serve o convidado. Mas, irmão, vamos pensar aqui um pouquinho. Eles precisavam de vinho, mas na talha tinha água. Quando eles pegaram o jarro para servir, não tinha vinho, tinha água. Você imagina aqueles homens, meu Deus, eu vou passar vergonha. Como é que eu vou servir água se eles querem vinho? Mas é aí que o milagre acontece. Quando eles passam a servir, é aí que o milagre acontece. Porque às vezes você não pode fazer de acordo com aquilo que os seus olhos estão vendo, mas você tem que fazer de acordo com a palavra de Jesus. Você quer ver um princípio para o milagre acontecer? Sirva. Mas a vida não está do jeito que eu queria, mas eu vou servir. Mas a minha vida só tem água, mas eu vou servir. Mas a minha vida não está faltando muita coisa, mas eu vou continuar servindo, porque é assim que Deus faz um milagre, é assim que o Senhor opera maravilhas. Vai servindo, vai fazendo a obra, vai fazendo aquilo que o Senhor te mandou, mesmo na sua vida não tendo aquilo que você precisa, porque é assim que o Senhor faz o milagre. E Jesus, ele disse assim, vai e avisa o mestre-sala, mostra para ele o vinho que eu fiz. Gente, por que Jesus não pede para que o dono da festa prove do vinho? Por que Jesus não pede que a mãe dele prove do vinho? Ele pede para o mestre-sala. Eu te falo por quê. O mestre-sala tinha que ser o primeiro a tomar do vinho, porque o mestre-sala era aquele que organizava a festa. E se ele saísse dali faltando vinho, ele iria sair falando mal. Que festa desorganizada. Essa festa o pessoal não fez o que eu pedi. Mas quando o mestre-sala toma daquela água que foi transformada em vinho, sabe o que Jesus estava dizendo? A festa que eu estou, ninguém sai falando mal. Cada um de nós tem um mestre-sala. Alguém que às vezes quer falar mal da nossa fé, quer falar mal da nossa crença, mas eu quero liberar uma palavra para você. Jesus conhece cada mestre-sala da sua vida e muito em breve Ele estará aqui conosco na tua igreja, tomando desse evangelho que é maravilhoso. Jesus vai salvar o mestre-sala da sua vida, porque não há ninguém que Jesus não possa salvar. E já partindo para a conclusão, quando o mestre-sala toma esse vinho, ele ficou tão maravilhado que ele procura o dono da festa e diz, eu nunca fui numa festa boa como essa. Toda festa que eu vou, o pessoal serve o vinho bom no final. Aqui não, você serviu, minto, é isso mesmo, mas aqui você serviu o vinho bom por último. Mas, gente, vamos pensar aqui, pensa comigo. O que o dono da festa fez? Nada. Quem é que fez o milagre? Jesus. Mas quem recebeu os elogios? O dono da festa. E aqui eu aprendo um outro princípio. Cuidado com os elogios, hein? Cuidado. Porque quando a bênção chegar, muita gente vai bater no seu ombro e vai dizer, você é bom, você é o cara, você é fera. Mas a gente nunca pode se esquecer
A gente recebe os elogios, mas a gente sabe que no fundo, quem fez o milagre foi Jesus. Ah, querido, não deixe de tributar a honra e a glória a Deus. Se você hoje tem uma casa, você tem um emprego, você tem um carro, as coisas estão dando certo, as pessoas estão dando tapinha no seu ombro, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. E eu termino dizendo duas coisas só. O mestre Sala diz assim: toda festa que eu vou, eles colocam o vinho bom primeiro, depois que a pessoa está bêbada, você dá o vinho ruim. Mas aqui não, aqui você deixa o vinho bom para o final. Sabe o que esse homem está dizendo? Me escute. Aí fora, uma festa que não tem Jesus, eles começam bem, mas termina mal. Mas a festa que Jesus está presente, você pode até começar mal, mas o melhor sempre fica para o final. Ô meu amigo, eu não sei como começou a sua vida. Quem sabe o início da sua vida não foi bacana, não foi legal, a sua história de vida não foi das melhores, você nasceu numa casa complicada, a sua vida é marcada por dores e por dificuldades, mas eu vim aqui para te dizer, quando Jesus entra na tua casa, quando Ele entra na tua vida, não importa como foi o começo, o que importa é o final. Deus tem sempre algo melhor para nós. E olha o que Jesus, olha o que o mestre Sala diz: tu guardastes o bom vinho para o final. E eu encerro aqui dizendo, olha o verbo que ele usa, o vinho bom está guardado. Sabe o que isso quer dizer? Aquilo que Jesus tem para nós não está preso, não está amarrado, mas está guardado, irmãos. Está guardado nas mãos de Jesus. Aquilo que Deus tem para você está nas mãos dele. Mas talvez você pergunta, pastor, mas quando é que o vinho bom vai chegar? Quando é que aquilo que Deus tem para mim vai vir? Você quer saber? Então me escute. Para o vinho novo chegar, o vinho velho tem que acabar. Então tem coisas nas nossas vidas que precisam sair. Tem coisas velhas que não te pertencem mais. Tem coisas na sua vida que precisam ir embora para que o novo de Deus chegue. O que o Senhor tem que tirar aqui da sua vida? O que você precisa abandonar? Abandone algumas coisas, porque o que Deus tem para nós é muito melhor. E este foi o primeiro milagre, hein? O primeiro. Se você deixar Jesus te transformar, se você aprender a ouvir os nãos, se você encarar as tragédias de cabeça erguida, se você aprender a servir mesmo diante das lutas, se você aprender a transferir a honra e a glória para Deus, se você entender que o Senhor tem o melhor para você no final, grandes coisas te esperam na frente. Espero que essa palavra tenha falado com você, que Deus te abençoe e que Deus possa tocar em você através dessa palavra. Depois dessa palavra, eu gostaria de orar com você. A Bíblia diz que quando o justo clama, o Senhor responde. A Bíblia diz também em Jeremias 33:3, clama a mim que eu vou te responder e vou te anunciar coisas grandes e firmes a qual você não conhece. Inclina a sua fonte aí, fecha seus olhos, vamos orar. Senhor, nós queremos te exaltar, te glorificar. Eu quero te agradecer por essa palavra, pela maneira que o Senhor falou conosco. E quero entregar essa pessoa que está nos ouvindo agora. Eu não sei as lutas, eu não sei os problemas, mas o Senhor sabe e conhece. Vá de encontro a ela agora, Senhor. Acalme esse coração. Cura essa enfermidade, Senhor. Que o Senhor abra essa porta que está fechada, que o Senhor restaure essa família. Essa pessoa também que está afastada do Evangelho, que ela possa se reconciliar agora. Senhor, nós aqui em concordância com o teu povo, com a tua igreja, nós profetizamos toda sorte de bênçãos no mundo espiritual. Repreenda o mal, Senhor. Eu abençoo este homem, essa mulher, eu abençoo essa família. É a oração que nós fazemos a Ti em nome de Jesus. Amém. Infelizmente chegou ao fim. Foi muito bom esse programa de hoje. Vou pedir mais uma vez que você compartilhe, que você mande para algumas pessoas e semana que vem nós estamos de volta. Bom, obrigado você que ficou conosco aqui até o final. Tenho certeza que Deus falou com você como falou comigo. E te espero semana que vem. Valeu!